Vou conversar com o cientista político André Laist, doutorado na Universidade de Córdoba, na Espanha, em Ciências Políticas e Sociais. Você vê aqui o currículo fantástico dele. Graduado no Centro Interdisciplinar Herlia, em Israel, em Governo, Diplomacia e Estratégia, e mestre pela mesma instituição em Contra-Terrorismo e Segurança Nacional. Vamos tentar, não é? André Laist, muito bom dia, é um prazer conhecer você, obrigado pela sua participação. É assim mesmo que se pronuncia seu nome, André? Como? É? Não entendi, desculpe. É assim mesmo o seu sobrenome, Laist? É assim, é Laist, isso, tá Isso. certinho. Muito bem, André, é um prazer enorme conhecer você, viu? Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje de manhã. Nós estamos falando para a Bahia toda e... Meu estado favorito, sabia? Ah, É meu estado que favorito. bom. É a melhor comida, as melhores pessoas e as praias mais bonitas. Isso é verdade, eu concordo com você. Agora, André, por favor, rapaz, ajude a gente a entender o que é que está acontecendo lá entre a Rússia, a Ucrânia, a OTAN, United States, essa coisa toda, André. Diga aí pra gente. Olha, Mário, eu acho que para explicar assim, do começo ao fim, a gente teria que discorrer aqui de muito, muito tempo, mas eu vou tentar resumir de uma forma mais simples para as pessoas entenderem. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois blocos principais. O bloco dos Estados Unidos, o Ocidente e a OTAN, e o bloco da União Soviética, dos países comunistas ou os chamados de países não alinhados, e o Tratado de Varsóvia, que é a mesma coisa que a OTAN, só que dos soviéticos, que é onde eles uniram os países satélites dominados pela União Soviética e tinham mais ou menos a mesma intenção. Tanto a OTAN quanto o Tratado de Varsóvia visava proteger militarmente qualquer ataque a um dos Estados-membros. Com o declínio e o fim da União Soviética em 1989, foi feito um acordo aí com os russos, depois do desmembramento dos estados satélites, como, por exemplo, a Hungria, a Romênia, todos os países que foram soviéticos, que deixaram de ser soviéticos, foi feito um acordo que a OTAN não iria expandir a leste. E, ao mesmo tempo, que a soberania desses países ia ser respeitada e que a liberdade, os países iam poder ser livres e tomar suas próprias decisões. A questão é que essas duas coisas que eles concordaram, elas são conflitantes. Porque se, por um lado, você está dando liberdade total para um país, o país pode decidir daqui a 10 anos querer entrar para a OTAN. A OTAN é uma aliança de defesa, não é uma aliança de ataque. Ela nunca iniciou batalhas militares. Ela foi criada para poder proteger os países membros de um possível ataque de países não membros, incluindo principalmente a Rússia aí nessa esfera. A questão é que os russos, na ótica deles, principalmente os russos, estou falando de Vladimir Putin e as pessoas que pensam que nem ele, porque não são todos que pensam que nem ele na Rússia, enxergam na OTAN expandindo a leste uma ameaça. Eles foram entendendo que o Ocidente estava cada vez mais perto das suas fronteiras e colocando armas perto das suas fronteiras. E eles se sentem vulneráveis com isso, eles acham que isso é perigoso para a soberania da Rússia. Então eles acabaram aceitando os países altos, teve novas expansões depois de 2007, depois de 95, desculpe, e isso acabou fazendo com que
eles se sentissem ameaçados. Só que os russos, eles não tinham força econômica, militar ou política para fazer alguma ação contra esses interesses dos Estados Unidos, a ponto de não iniciar uma guerra com os Estados Unidos. Então, eles precisavam fazer algo político. E eles começam a fazer esse movimento político nos anos 2000, ao tentar fazer com que a Ucrânia, que é o maior país da Europa e a maior fronteira da Europa, entre aspas, com a Rússia, fosse sempre comandada por alguém que seja pró-Rússia e não pró-Ocidente. E isso começa a mudar em 2014, com a eleição de pessoas pró-Ocidente, pró-União Europeia, pró-democracia, etc. e tal. Essa desculpa que o Putin dá inicia as hostilidades, sendo que a gente está falando de protestos, a gente está falando de governos que foram eleitos antagônicos à Rússia, e, consequentemente, aí em 2014, a anexação da Crimeia, e desde então uma guerra dentro de zonas separatistas, onde existem pessoas que se identificam com a Rússia, vivendo dentro da Ucrânia. É como a gente agora está falando agora de pessoas que se identificam com o México dentro dos Estados Unidos, tá? Mais ou menos isso. Vivem lá, são cidadãos, mas se identificam culturalmente com outro país. E eles começam a criar uma guerra civil dentro da Ucrânia para separar essas duas regiões, que culmina com a situação que a gente se encontra agora. Mas esse não é o único motivo de Putin. O Putin tem outros motivos que são culturais, são políticos, são econômicos. Ele não quer a influência dos Estados Unidos num país do tamanho da Ucrânia. Ele não quer que a Ucrânia vire um país ocidental, onde ele vai ter instituições democráticas que possam conquistar culturalmente todos os ucranianos e, consequentemente, pode se espalhar para a Rússia e, no fim das contas, colocar a soberania da Rússia em perigo, não militarmente, mas culturalmente. Ele não quer que a Rússia vire um país democrático, livre, com instituições democráticas, porque isso vai significar o fim da hegemonia russa, porque se a Rússia virar um país democrático do jeito que a Europa vai ser mais um país democrático de 140 milhões de pessoas, e os Estados Unidos vão surgir realmente como o grande líder mundial sem ter competição. E eles não querem isso, eles querem ter a linha de competição estabelecida. E por isso, eles têm vários motivos no papel, eu encerro minha primeira resposta aqui, para poder fazer o que eles estão fazendo. Conquistar um país fraco, onde ainda não tinha sido instalada nenhum tipo de armas da OTAN, porque ele não assinou nenhum acordo ainda para entrar na OTAN, então atacar esse país não significaria atacar a OTAN ainda, e então não teria o perigo de a OTAN reagir. Ninguém tem interesse de lutar uma guerra contra os russos, o exército deles é gigantesco, e eles não se importam muito com baixas militares. Então, a estratégia dele realmente agora é uma guerra total pela Ucrânia, e a Ucrânia está numa guerra total pela sua sobrevivência. E Putin já começa a dar sinais de que está perdendo a guerra. Ele pode vencer batalhas, mas ele está perdendo a guerra. André, tem duas coisas aqui que me batem aqui um pouco na cabeça. Primeiro, você não acha que também Putin quer mostrar ao mundo, de alguma forma, que a Rússia não deve ser tratada como tem sido tratada pelos membros da OTAN e pela comunidade europeia e pelos Estados Unidos como um país fraco, um país já que não oferece nenhum perigo? Ou seja, ele não está lutando também para mostrar que o leão tem dente, não é um leão desdentado? É a primeira pergunta. E a segunda pergunta, você vê alguma semelhança com as atitudes de Hitler antes de iniciar a guerra
contra a Polônia, antes da invasão da Polônia, que dá início à Segunda Guerra Mundial, mas quando ele exigiu a volta dos Sudetos, quando ele pegou um pedaço da Tchecoslováquia, quando Chamberlain e Daladier foram lá e saíram felicíssimos, não vai ter guerra. Hitler disse que não quer mais nada, e Hitler queria era o espaço vital. E tinha áreas também que é de maioria alemã, porque tinha sido dividida pelo aquele Tratado de Versalhes da Primeira Guerra Mundial, que foi terrível contra a Alemanha. Você vê alguma semelhança, não digo ideológica, assim, mas alguma semelhança de atitudes, e isso poderia gerar, ou está gerando, uma certa frouxidão também da comunidade europeia, da OTAN e dos Estados Unidos, que vê de longe sem meter a mão? Olha, começando pela primeira pergunta, Mário, existe uma questão cultural dentro da Rússia, onde os russos querem que o mundo enxerguem eles de igual para igual. Sim. e tratem eles de igual para igual. E isso não foi, de acordo com uma analista russa que eu escutei ontem, isso não foi feito depois da queda do muro, e foi a grande frustração de Boris Yeltsin, que foi o primeiro presidente da Rússia. Agora eu estou fazendo uma bastante ressalva da Rússia democrática, né? Porque a Rússia não é uma democracia, nunca foi, mas da Rússia após a queda do Muro de Berlim, da Rússia após o fim da União Soviética. Boris Yeltsin, a gente está falando aqui de uma pessoa que estava contando com um respeito mútuo americano, e a grande frustração dele foi que não estava tendo isso, não tinha esse tipo de devolutiva dos americanos e dos europeus. Enxergavam eles como primitivos, não democráticos, culturalmente inferiores, etc, etc. E isso afetou muito a cabeça das pessoas que estavam no poder, e obviamente depois que Putin entra no poder, ele fala que ele acha que ele decide que ele vai estabelecer esse tipo de simetria, que na cabeça dele era algo que precisava ser colocado pelo mundo. Assim, não é possível que o mundo não vai respeitar o maior país do mundo, com o maior exército do mundo. Mesmo que a gente tenha perdido alguns territórios, a gente continua sendo ainda o maior país do mundo, uma das civilizações mais antigas do mundo, e, portanto, a gente vai tentar conquistar esse respeito por força ou não. Então, existe uma questão, sim, dessa relação cultural, mas a gente, ao mesmo tempo, mesmo que exista essa questão, não pode justificar, não tem nem como, apesar de a gente estar aqui explicando como os russos enxergam, a gente pode ficar até amanhã falar como os russos enxergam, mas nós somos brasileiros, e o Brasil é um país democrático, na sua essência temos liberdade nas nossas veias, estamos acostumados com isso, e não tem nenhum cenário que a gente consiga entender, ou pelo menos entender sim, mas aprovar qualquer atitude de Putin. Eu, como cientista político, digo que a única ressalva militar como experiência em resoluções de conflitos e em segurança nacional é que a questão da OTAN é uma questão válida a ser discutida. A expansão ou não, a extensão ou não para leste da OTAN é uma questão a ser discutida, independentemente da Rússia ser um país autoritário e ser um país agressivo, porque a gente está falando da escola de realismo de relações internacionais, onde você tem um equilíbrio de potências. Então, sim, a gente não vai simplesmente acreditar que a democracia e a liberdade vai destruir o autoritarismo, porque a gente no passado viu que não funciona, você pode ter uma revertida, e essa revertida pode transformar um país livre em um país ditatorial e autocrata. Por muitos anos isso é ruim para a população que vive lá. Em relação à segunda pergunta... a semelhança com a os semelhança, métodos sim. de Hitler.
E assim, eu acho que não existem algumas semelhanças técnicas que a gente pode falar, Hitler estava invadindo a Tchecoslováquia, falou que não ia invadir, aí fez o acordo, encontrou com o Genaldo, encontrou com todo mundo, e no final das contas ele mentiu e ele foi invadir a Tchecoslováquia. E aqui o Putin falou que não invadiu a Ucrânia, ou pelo menos ele pode não ter mais ideias de expansão e expandir mais. Eu não acho, sinceramente, que ele tem condições de continuar nenhum tipo de expansão maior que essa. Primeiro, ele não está ganhando a guerra. A expansão na Ucrânia vai estar sendo mais difícil do que ele achava. Ele não derrubou o governo, ele não destruiu totalmente o exército ucraniano, ele teve milhares de baixas, ele já perdeu helicópteros e aviões, ele está com o mundo inteiro contra ele, sanções econômicas contra ele são mais fortes do que ele esperava, ele tem menos acesso às reservas de dinheiro do que ele achou que ele ia ter. O tempo está correndo contra ele, a favor dos ucranianos. Se ele conquistar uma parte da Ucrânia, ele vai ter uma população gigante de ucranianos hostis contra o exército russo local, o que vai gerar mortes, insurgência e até grupos paramilitares que vão começar a atacar as forças russas estacionadas na Ucrânia. Vai virar um cemitério de exército russo. Ele não vai conseguir dominar esse território por muito tempo. Ele só tem a perder a partir de agora. Ele pode sofrer algum atentado interno lá, ele pode sofrer algum golpe interno dentro da Rússia que podem tirar ele do poder, ele pode ser assassinado lá. Ou seja, tem muita coisa que pode acontecer que, na minha opinião, todos os cenários são ruins para ele, não são ruins para o resto. Agora, claro, a gente está falando ainda de um domínio russo na Ucrânia que pode ser temporário, pode ser parcial, ele pode conseguir destruir o governo ainda, dependendo do que ele fizer, e dependendo da reação do governo da Rússia, da Ucrânia. Mas, assim, não acho que seja igual a pessoa Vladimir Putin, a pessoa Adolf Hitler. São pessoas diferentes, com ideologias diferentes, com metodologias diferentes e com crenças diferentes, né? Eu acho que, apesar dos pesares, o que é apesar dos pesares, né? Os dois são péssimos, mas eu acho que Hitler tinha uma questão racial, né, de destruição de um... Claro. Uma questão racial, uma questão... de crença biológica de que o ser humano tinha aqueles superiores e aqueles inferiores, que coloca o nazismo e Hitler numa posição totalmente diferente do resto que a gente já viu no mundo. E isso não é eu que falo, é o Yuval Harari, um dos maiores pensadores vivos hoje em dia, o israelense Yuval Harari, que fala no livro Sapiens, né? Então, assim, ele é um autocrata, ele é um assassino, ele é um ditador, ele é um xenófobo, ele é um homofóbico, ele tem todas as características de um ditador sanguinário, mas eu não compararia ele com Adolf Hitler, porque senão você está diminuindo todo o terror que Hitler representou para a humanidade. Sim, certíssimo. Agora, eu estou conversando com o cientista político André Leist. André, por que os Estados Unidos insistem em ser a polícia do mundo e invadir países no sentido, inclusive, aparentemente usando como desculpa, de impor uma democracia ocidental, que não tem nada a ver com a democracia, por exemplo, do Afeganistão, com o modo de vida do Iraque, ou de outros países. Não é? E no final, o Vietnã, quer dizer, no final, os Estados Unidos têm saído escarreiradamente derrotado desses países, mas continua com esse mesmo pensamento de que, como se eles tivessem a democracia perfeita, o que não é verdade. Um país altamente racista, um país dividido, que elegeu um Donald Trump, que agora elegeu um Joe Biden por uma margem muito estreita e que está arriscado, inclusive, a ele voltar na próxima eleição, porque Donald Trump pode ser candidato. Ou seja,
E essa visão que os Estados Unidos adquiriu depois da Segunda Guerra Mundial, como ele passou a ser a potência mais poderosa do mundo, também é uma coisa terrível para a gente aceitar. O que é que você acha disso, André? Olha, eu tenho um pouco de pragmatismo, de realismo e ao mesmo tempo sou um liberal democrata. Então, na minha essência, então assim, eu acredito sempre que a democracia e a liberdade vão vencer ao escuridão e regimes ditatoriais fechados e autocratas, Mário. Eu vou começar respondendo dizendo o seguinte: existem muitas coisas que, se olhar para trás agora, em 2022, que aconteceram na década de 50, de 60, de 70, que nós poderíamos julgar de forma equivocada ações de países de acordo com o que nós conhecemos hoje em dia e de acordo com os resultados que essas ações causaram. Mas a gente pode sempre julgar, mas a gente tem que entender que a época que se vive, eu não estou falando agora de costumes, eu não estou falando de normas, mas eu estou falando agora que a quantidade de informações que nós tínhamos e a quantidade de inteligência que nós tínhamos naquela época em relação ao que poderia acontecer caso não, era limitada, né? Eu acho o seguinte: os Estados Unidos se engajaram em guerras durante a Guerra Fria, numa tentativa de frear a expansão da União Soviética e do seu domínio comunista ao redor do mundo. Uhum. A União Soviética invadiu vários países e transformou esses países em países satélites e destruiu a sociedade civil praticamente, juntando essa ideologia a eles. As revoluções que ocorreram para implementar um regime comunista, como não dava para implementar isso pelo sistema democrático, foi usado a ditadura. E a oposição política era enfrentada com morte, e isso causou 100 milhões de mortes. Então, os Estados Unidos enxergavam que isso era um perigo para a humanidade. Eu não acho assim que os Estados Unidos agiam sem interesse. Claro que eles agiam com interesse. Com a Guerra da Coreia, eles enxergavam que se eles não entrassem ali, eles iriam ter uma península inteira da Coreia comunista. E eles conseguiram brecar essa invasão até um certo ponto e salvaram a Coreia do Sul. Uhum. A Coreia do Sul é uma economia pujante que compra bilhões de dólares dos Estados Unidos. Então, assim, a defesa da liberdade, da democracia acaba ajudando o capitalismo, porque qualquer sistema democrático vai ser livre no comércio e automaticamente vai ser um cliente dos Estados Unidos ou vai vender alguma coisa importante para os Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos não precisam necessariamente de democracias para comprar e vender. Ou seja, isso é importante, mas será que é primário ou secundário? Afinal, o maior cliente dos Estados Unidos do mundo pode ser a China, pode ser... os Estados Unidos têm uma relação íntima com a Arábia Saudita, íntima com a Arábia Saudita, que é um país extremamente fechado e autocrata, né? O regime lá é extremamente fechado ainda. Então, o que eu enxergo? Eu enxergo um pouco de democracia liberal, né? No final das contas, existe uma vontade das pessoas verem outras livres. Eu não quero acreditar que as pessoas que dominam a política americana, nenhuma delas tem um pouco de sensibilidade para com as pessoas que vivem em regimes fechados. Eu acredito que elas têm, porque é inerente do ser humano. E, ao mesmo tempo, é uma visão que, se você é líder mundial, você tem uma responsabilidade mundial. O que eu quero dizer com isso, Mário? Kissinger fala no livro dele, Diplomacy, que não tinha como os Estados Unidos não serem uma potência mundial, porque eles têm uma costa muito grande dos dois lados, eles dominam uma costa muito grande no Pacífico e dominam uma costa muito grande no Atlântico, e eles foram colonizados e não explorados por pessoas que vieram do primeiro mundo, né, do mundo velho, então não tinham como eles não virarem uma potência. Eu acho assim, a gente tem que ser pragmático nesse sentido. Eles têm direito de serem a polícia do mundo? Não. Ninguém tem. Mas não existe um mundo sem.
E se não existe um mundo sem, você obrigatoriamente precisa escolher alguém. Quem você escolhe? Estados Unidos, China ou Rússia? Não tem como não escolher outro. Você precisa escolher alguém. Com todos os defeitos que esse alguém vai ter ou não tem, você precisa necessariamente escolher alguém. Eu escolho os Estados Unidos. Eu prefiro que os Estados Unidos, com todos os seus defeitos, e a gente tenha todas as críticas e você lute pela democracia, mas assim, os Estados Unidos são uma democracia, eles são uma das maiores democracias do mundo. Não estou nem falando de questões de tamanho, porque a Índia seria a maior de todas, mas entre os países mais livres, onde tem a maior divisão de poderes, onde você tem um sistema realmente livre, as pessoas são realmente livres, até ao ponto de elas conseguirem falar absurdos na rua, não serem presas, aquelas seriam, né, no Brasil. Mas assim, a democracia dos Estados Unidos ela é muito sólida, as instituições são muito sólidas, ela é muito antiga, não teve lá ditaduras dominando por 30, 40 anos o país, etc. e tal. Então, você tem um regime muito sólido, uma divisão muito sólida, você tem uma produção cultural muito sólida. Então, eu acho, sim, que os Estados Unidos, se você colocar em pé de igualdade como líder mundial com a Rússia, por ser uma potência nuclear, a Rússia não é a maior potência econômica, é a 12ª, a 13ª, é um pouquinho maior que o Brasil, mas a Rússia tem uma maior potência militar depois dos Estados Unidos em bombas atômicas, né? E é um país muito grande. Então, se você colocar a Rússia e você colocar a China como uma economia de 14 trilhões de dólares e 1,5 bilhão de pessoas, entre China, Rússia e Estados Unidos, eu, como uma pessoa que gosto de liberdade, de democracia, acho isso o principal e o essencial, vou preferir os Estados Unidos. Não pelo meio, pelo copo cheio, mas por metade do copo cheio. E eu concordo inteiramente com você, rapaz. Inclusive, no meu caso específico, por exemplo, meu pai era húngaro, judeu húngaro que teve que emigrar para o Brasil no início lá das perseguições, né, nazistas. E vimos como a Hungria, eu conhecia a Hungria ainda como satélite, né, russo, e vi como em 1956 o Pacto de Varsóvia entrou lá, destruiu à vontade. Depois, na Tchecoslováquia, a Primavera de Praga, não é? Quando se tentou o mínimo de liberdade, rapaz, eles entravam e quebravam completamente. André, muitíssimo obrigado, viu? Eu gostei, foi um prazer enorme conhecer você. Parabéns aí pelo seu trabalho. Se você me permitir, eu gostaria de voltar a conversar outras vezes com você e enriquecer. Vai ser um prazer imenso. Vai ser um prazer imenso. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço, André. Muito bom dia. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Obrigado a você. Até a próxima. Um abraço.